Nesse vídeo eu vou falar sobre o Vitrio Ouro, que é o fundo da gestora Vitrio que busca ganhar com investimento em ouro. Caso você não saiba, eu já gravei vídeos anteriores falando sobre o BTG Pactual Ouro, sobre o Orama Ouro e sobre o XP Gold, que hoje é o Trend Ouro. Então, caso você queira saber mais sobre investimento em ouro, basta clicar nos links abaixo aqui na descrição do vídeo que você vai ter acesso a esses vídeos e vai poder aprender mais sobre fundos que investem em ouro. O Vitrio Ouro, então, é o fundo da gestora Vitrio que busca ganhar aí com a exposição ao ouro. Para essa aula aqui, eu vou utilizar o Excel e eu quero saber se vocês preferem dessa forma ou da forma antiga, na qual eu utilizo mais o site, o Google Docs. Nessa aqui eu montei um template para utilizar o Excel. O fundo da Vitrio, né, a classificação dele da Ambima, ele é um fundo de investimento em cotas de fundo de investimento multimercado. Por isso que é Vitrio Ouro FICFIN, né? Fundo de investimento em cotas, fundo de investimento multimercado. Basicamente ele investe em cotas de fundos multimercados conforme nós podemos ver, nós podemos ler, né, no objetivo do fundo. Então esse aqui eu copiei da própria lâmina do fundo. O objetivo do fundo é investir seus recursos em cotas de fundos de investimentos e ou em cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento. Então, vou parar aqui para traduzir. O fundo investe em cotas de fundos de investimento, ok? Ou ele pode investir em cotas de fundos de investimento que investem em outros fundos de investimento. Então, é um fundo de fundo, né? Ele se expõe dessas duas formas. E, continuando a leitura, que apresentem uma política de investimento que busca investir parcela preponderante de sua carteira em ativos e ou derivativos que acompanham a variação da cotação do ouro. Então, ele vai buscar se expor através de fundos de investimento que apliquem ouro de alguma forma, né? Ou então fundos de fundo. Então, essa é uma forma diferente dos outros fundos de investimento, diferente do XP Gold, Trend Gold, diferente do Orama Ouro e diferente do BTG Pactual. Então, cada fundo que busca aplicar em ouro, ele faz de uma maneira diferente. Nós vamos entender mais para frente aqui. Principais riscos, né? Então, aqui já vou expor os principais riscos, né, que você corre ao investir nesse fundo. Então, o primeiro risco é: o fundo pode investir em cotas de fundos que utilizam derivativos para alavancagem, que pode resultar em perdas financeiras significativas e até mesmo em um patrimônio líquido negativo. Caso a última hipótese ocorra, os cotistas terão que realizar aportes adicionais de recursos em prazo determinado pelo administrador. Então é basicamente o seguinte: como ele investe em outros fundos de investimento, ele pode investir em fundos que utilizam derivativos para alavancagem. Então isso pode resultar em perdas grandes, né, e até mesmo em patrimônio líquido negativo. Isso é provável? Não. É possível sim. Então, caso esse cenário ocorra, assim como a grande maioria dos fundos de investimento, se você pegar a lâmina e o regulamento, você vai ler isso. Caso isso ocorra, os cotistas terão que realizar aportes adicionais de recursos em um prazo determinado pelo administrador. Então esse é o primeiro risco, eu considero o risco maior, né, assim como todos os fundos de investimento. O segundo risco é que o fundo pode aplicar em crédito privado. Isso significa o quê? Que ele pode aplicar em debêntures, por exemplo. Isso é muito arriscado, porque você tem um risco de calote, né, dos emissores. Então o crédito privado ele é um risco muito grande, apesar de ser interessante. Nesse cenário que nós estamos de juros baixos, né, as empresas têm que pagar uma taxa maior, mas ainda assim é um risco considerável, porque existe sim um risco, não vou dizer muito alto, mas um risco considerável de calote. Obviamente que a empresa vai analisar, né, o emissor, mas não deixa de ser aí um risco a mais para o fundo a possibilidade de aplicar em crédito privado. E aqui o fundo não é obrigado a aportar um percentual mínimo do patrimônio líquido em ouro, o que ocorre com o Orama. Então, dos 4 fundos de investimento que aplicam em ouro, somente o Orama Ouro aporta no mínimo 80% do patrimônio líquido em ouro. Tá? Então, esses são os principais riscos do Vitrio Ouro que eu considero.
Vamos passar agora para a política de investimento. Então, aqui a gente tem o limite, né, que o fundo pode aplicar em cada ativo. Então, aplicar em ativos no exterior até o limite de 20%. Aplicar em crédito privado até o limite de 50%. Então, vê que o máximo que ele pode aplicar, 50%, é uma fatia considerável. Aplicar em um só fundo até o limite de 100%. Isso dificilmente vai acontecer, né? Mas ele pode pegar todo o patrimônio líquido e aplicar somente em um fundo, o que concentra o risco. Isso não é bom. Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira. Faltou aqui. Para a carteira. Quer dizer, não. Então ele pode utilizar os derivativos como proteção, ou também pode utilizar derivativos em outras operações que podem sim podem resultar em perdas. Então aqui ele pode se alavancar até o limite de 100%. E essa questão de alavancar é em relação aos fundos de investimento que ele investe, ou seja, ele pode investir em fundos que se alavanquem até o limite de 100% utilizando derivativos, tá? Então essa é a política de investimento. No caso seria os limites que ele pode investir em cada ativo, os principais ativos, né? Porque é muito maior, né, as especificações, mas para esse vídeo eu acho que isso aqui dá para entender, isso aqui já basta entender o limite de cada ativo. As condições de investimento, né, que no caso seria quanto que o fundo custa para investir nele. Então é um investimento inicial baixo, R$1.000. Investimento adicional mínimo tem que ser de R$100, resgate mínimo de R$100, o valor mínimo para permanência no fundo R$100, carência, não há carência, a conversão, no caso são 5 dias úteis, ou seja, para converter a sua cota em dinheiro e para você resgatar um dia útil. Então, no prazo de 6 dias você tem o dinheiro na sua conta, 6 dias úteis, né? Uma taxa de administração muito baixa, 0,14%, e não há taxa de performance. Essa taxa de administração baixa, ela torna atrativo, né, você aplicar uma parcela aí que você esteja confortável, né, do seu capital, porque ela é realmente muito baixa. E esse fundo, apesar dele não ter um percentual mínimo de investimento em ouro, é interessante sim se expor, porque ele pode ter rendimentos interessantes pelo fato dele ser muito aberto, dele poder investir uma parcela no exterior, dele poder fazer operações com derivativos, enfim, investir em outros fundos de investimento é interessante, mas somente uma parcela que você se sinta muito confortável, assim como qualquer investimento em renda variável, porque pode, como a gente já viu, ter perdas significativas aí. Aqui é a composição da carteira que a Vitrio, que eu consegui achar no regulamento. Então essa composição está em 81,91% outras aplicações, investimento no exterior, no caso pelo site da gestora, né? Esse investimento no exterior seria ETF de ouro, né? Pelo que aparenta aqui, eu não consegui encontrar essas informações. E cotas de fundo de investimento 555. 555 é uma instrução da CVM, e aqui ele está utilizando essas cotas de fundo, está investindo em outros fundos. No Twitter eu perguntei para a Vitrio e a alocação que eles me passaram é basicamente o seguinte, que o fundo investia em ouro da B3, investia no ETF de ouro, né, no caso exterior, e tinha caixa. Como a alocação aqui está diferente, eu estou presumindo que esse 81% aqui seja de ouro na B3, o que significa que, além do rendimento do ouro, o fundo também está exposto ao dólar. O fundo da Vitrio, ele não se protege do dólar, né? Assim como o Orama Ouro, ele não se protege do dólar, ele é dolarizado, é um fundo dolarizado. Então, se ele está investido aqui no fundo da B3, ele está exposto ao dólar, ao contrário do BTG Ouro e do Trend Gold, né? O antigo XP Gold. Então, essa é a alocação, não sei se é a alocação atual, mas ela está distribuída mais ou menos dessa forma. Você vai ter investimento no exterior, no ETF em ouro, investimento em cotas aqui, ao que aparentemente a Vitrio ainda tem uma exposição pequena,
E se eles estiverem colocando realmente em ouro da B3, isso é muito bom, porque o ouro da B3, você tem a cotação do ouro mais a cotação do dólar, e é a cotação e é o ativo que o Orama Ouro utiliza também para se expor ao ouro, que está tendo bons resultados aí com essa disparada do dólar e também com o aumento do preço do ouro em decorrência de todos esses problemas do mundo, tá? Então essa é a composição da carteira. A tributação, como ele é um fundo de longo prazo, né, no regulamento fala longo prazo, que fica com o ativo mais de 365 dias, é uma tributação boa, né? Então, até 180 dias, você tem 22,5%, né, a líquida de imposto de renda, a 20% de 181 a 360, 361 a 720, você tem 17,5%, e acima de 720 dias você tem 15%. E o come cotas de 15%, que é o padrão. Essas são as principais informações do fundo da Vitro, tá? E eu recomendo que você leia, né, a lâmina, o regulamento, as tributações, isso para todo fundo de investimento que você pense em aplicar, é sempre bom ler. Eu sugiro que você também utilize o Twitter para questionar, né, as empresas, elas respondem mais no Twitter do que no e-mail, e é um fundo aí que até onde eu consegui informações, é interessante uma exposição aí moderada, né, que você esteja confortável, até pela natureza de risco do fundo, mas é um fundo bastante aberto aí, que pode ter bons retornos. Caso você queira se expor ao ouro, aí eu recomendo que você compre contratos da B3, compre joias, ou que invista no Orama Ouro, que é garantido que você vai ter uma parcela mínima do patrimônio líquido aplicado no metal. No entanto, isso varia de pessoa para pessoa, e o Vitra Ouro é sim um bom fundo com uma estratégia interessante. Essa estratégia de cotas de fundo de investimento, de investir no exterior, é bastante interessante nesse cenário que nós vivemos aí, que o dólar alto, nós temos aí o ouro também como um ativo bastante atrativo em decorrência não só do coronavírus, né, dessa incerteza da economia mundial, mas também pela quantidade de dinheiro que os bancos centrais estão injetando no mercado. Então, o ouro é um seguro financeiro muito interessante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu comentário. Se gostou aqui do Excel, você prefere que eu faça pelo site mesmo, como os outros vídeos antigos? Qual que é a sua opinião? Qual que é a sua crítica? Qual que é a sua dúvida? Não deixe de comentar abaixo e faça parte da minha lista de e-mail, faça parte do meu grupo no Telegram, siga os meus perfis nas redes sociais, que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa. Ficamos por aqui então. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até mais.